Irmãos, permaneçam em pé ainda. Eu queria que nós lêssemos dois textos. Um está em Lucas 9, 1 e 2. Lucas 9, 1 e 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Depois, no capítulo 10, versos 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Os irmãos podem sentar-se. Inicialmente Jesus enviou 12, depois de chamá-los naturalmente, Jesus enviou 12 apóstolos em seu nome para fazerem aquilo que ele já fazia. E o texto diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O verso 6 diz assim: então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Nós temos um relato disso bem minucioso também em Mateus capítulo 10, onde mais tarde, se você quiser examinar, você poderá fazer. Mas todos sabemos, porque já falamos sobre isso já algumas vezes aqui, Jesus enviou também outros 72 discípulos. E significa que além dos 12 ele tinha pelo menos 72 discípulos, se é que a gente pode dizer que eram só esses. Depois disso o Senhor designou outros, seriam outros além dos 12, outros 72, e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E logo a seguir, Jesus afirmou que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. É interessante que Jesus não disse a colheita é pequena e os trabalhadores são muitos. Jesus disse a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há um outro episódio que aconteceu logo depois da conversa de Jesus com a mulher samaritana. E os discípulos de Jesus haviam, enquanto ele conversava com a mulher samaritana, eles estavam, ou melhor, primeiro eles foram à cidade comprar alimentos, e enquanto isso Jesus estava ali
numa fonte, um poço de Jacó. Ele então tem aquela conversa que todos nós conhecemos com a mulher de Samaria. E um pouco mais adiante, depois de conversar com a mulher, os discípulos voltam da cidade. Isso aconteceu no versículo 27 do capítulo 4. Não está aqui, pode passar o próximo, porque o próximo tem uma outra referência, mas não é tudo que eu vou ler. Não está ali tudo que eu vou ler. Eu vou ler a partir do verso 27. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber, ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me diz tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, aí vem a referência que está ali, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Os discípulos estavam preocupados com o que eles foram fazer. Eles foram buscar comida, voltaram, trouxeram a comida, ficaram surpresos por ver Jesus conversando com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana, que não era usual para um judeu. Mas eles ficaram na deles. E eles estavam vivendo no mundinho deles, como eu creio, muitos de nós vivem no nosso mundinho reduzido. E Jesus chamou a atenção deles para eles verem algo que eles não estavam vendo. Mas Jesus estava vendo. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Foi por isso que Jesus afirmou também, no texto que já lemos, que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Assim, não há falta de colheita, há falta de trabalhadores. Jesus afirmou que quem trabalhar na colheita receberá a sua recompensa aqui na eternidade. Ele diz isso no verso seguinte, que é o de número 36 de João 4. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. O que seria esse salário? O salário seria a colheita. Quem colhe usufrui do que colhe, vai comer do que ele colher. Mas ele está falando aqui de um fruto espiritual. Então, com certeza, ele está falando da alegria, no mínimo da alegria, que a pessoa que colhe tem ao colher um fruto. E esse fruto também é para a vida eterna. A recompensa é aqui, a recompensa da alegria e a recompensa para a vida eterna.
E é possível que aqui esteja implícito também o ensino de Jesus de que digno é o trabalhador do seu salário. Mas ele continuou dizendo: de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. É interessante, o texto vai mostrar que nem sempre quem semeia é o que colhe, e nem sempre o que colhe é o que semeou. Mas depois de falar longa e detalhadamente sobre a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos dos vivos em corpos imortais, por ocasião do retorno de Jesus Cristo à Terra, o apóstolo Paulo também falou sobre a recompensa que receberá quem servir ao Senhor. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Servir ao Senhor sempre traz o seu retorno. Pode ser que eu não veja, pode ser que eu não perceba a extensão, a amplitude daquilo que fazemos, eu e você fazemos para o Senhor. Mas esse trabalho não é inútil. Esse trabalho não vai resultar em nada. A obra feita em Deus, com os meios de Deus, no poder de Deus, sempre vai dar frutos. Ela nunca será inútil. Jesus também afirmou que um colhe e um semeia e o outro colhe. É o que falamos há pouco. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu já me angustiei muito no passado ao ver que eu semeava e outro vinha e colhia. Isso aconteceu a vida inteira, mas a impressão que eu tenho é que eu semeio mais do que colho. Mas também colhi e colho coisas e onde eu não semeio. E o resultado daquilo que eu e você fazemos só será realmente visto, e só será mensurado, só será avaliado quando nós não estivermos mais aqui e pudermos ver o que Deus fez através de nós. O apóstolo Paulo diz que ele não se gloriaria jamais, a não ser naquilo que Deus fez por intermédio dele. E sempre que nós nos gloriarmos, nós não temos de que nos gloriar. É por isso que eu e você não sabemos toda a extensão daquilo que fazemos. Mas temos que fazer por fé, na certeza de que a palavra de Deus não volta para ele vazia, porque ele diz que isso não aconteceria. Isso está em Isaías 55, se você quiser saber. Agora, Jesus disse: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Por que essa? Porque nós só podemos colher o que está maduro.
Muitas vezes semeamos, como já dissemos, e não colhemos, porque a semente ainda não germinou. Não há como colher uma semente que não germina prontamente. Ou porque a espiga ainda não está madura o suficiente para ser colhida. A semente, para germinar, precisa de um terreno próprio, preparado, adubado, amolecido, receptivo. Ela precisa ser bem plantada e a terra tem que ser própria para receber a semente e depois frutificar. A semente, para germinar, ela precisa de chuva, ela precisa de sol. Como o sol é endurecido, muitos corações, para acolherem a semente, que é a palavra de Deus, muitos corações precisam ser amolecidos. E como essas coisas acontecem? Muita gente pergunta por que nesse mundo tem tantas coisas que todos gostaríamos que não houvesse. Nós vivemos num mundo de incertezas. Ninguém sabe o que virá depois. Nós vivemos num mundo de insegurança. Que segurança você tem hoje? Do ponto de vista humano, você não tem nenhuma segurança. Aquilo que era até certo tempo, depois deixa de ser, e no abrir e fechar de olhos, as coisas se vão. A Bíblia diz que nós não devemos pôr a nossa confiança, nem trabalhar para nos enriquecer, porque as riquezas tomam asas e vão embora. Nós vivemos num mundo então de incertezas, de insegurança, de dor, de sofrimento, de tristeza, de desilusão, de aflição. Tudo isso faz com que o homem, eu e você, sintamos a necessidade de segurança, sintamos a necessidade de certeza, sintamos a necessidade de cura para a nossa dor. Faz com que nós busquemos conforto para o nosso sofrimento. Isso faz com que busquemos esperança, consolo, força, ânimo. Não foi isso que cantamos há pouco? De forma verdadeira, nós só podemos encontrar o que precisamos em Deus por meio de Jesus Cristo. E em nenhuma outra pessoa, circunstância, lugar nós vamos encontrar. Nós vivemos num mundo sujeito a terremotos, e eles têm se sucedido ao longo de toda a história e nos nossos dias de uma forma mais intensa. Alguns tsunamis, chuvas torrenciais, há lugares em que há seca e há lugares que a chuva vem e ela vem de uma forma que ela vem levando tudo com ela, deslizamentos, enchentes, temos erupções vulcânicas, catástrofes, desastres ecológicos. Tudo isso aponta para o final dos tempos. Atualmente no Brasil nós estamos vivendo num estado falido. O governo federal falido. Que expectativa nós temos de um governo que sabemos não tem dinheiro para pagar suas contas?
Nós estamos vivendo um estado do Rio que é e está falido. Que segurança nós podemos ter no governo federal, no governo estadual, no governo da cidade? Mas o fato de vivermos situações como estas nos faz mais humildes, nos faz mais conscientes da nossa fragilidade, da nossa insignificância, da necessidade que temos de Deus em nossas vidas, no tempo presente e na eternidade. Eu fui ao médico um pouco antes de viajar e ele detectou que eu tenho uma arritmia cardíaca. E eu sempre pensei que fosse como resultado de ansiedade. E eu creio que lá no fundo tem a ver com isso. Mas o fato é que os exames mostraram que eu tenho isso. E ele falou, bom, eu mandei o exame para Belo Horizonte, a filha da Ana Bia, que é, eu agora aprendi a chamar de Ana Bia, porque todo mundo está chamando de Ana Bia, senão não vai dar certo, então já desisti de chamar ela de Ana Beatriz. Mas a filha dela, que é médica, então olhou o exame e falou, olha, isso significa que você vai ter que tomar um remédio para raliar o sangue, para evitar embolias, para evitar AVCs e para evitar o que mais? Bom, um punhado de coisa, infarto. O que significa isso? Que segurança eu tenho? Qualquer hora, ó, já era. O remédio ajuda em bom percentual a evitar os casos. Eu já estou tomando o remédio. Mas o que eu tenho que estar como estou já há muito tempo, é pronto para ir a qualquer hora que ele me chamar. Eu não tenho nenhuma certeza do que eu vou fazer amanhã, nem depois, nem daqui a tantos dias. Não tenho. Aliás, nunca tive, né? Quem de nós aqui tem essa certeza? Nenhum de nós tem. Por tudo isso, Jesus nos encoraja a olharmos para os campos. Ele diz, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Por isso precisamos de trabalhadores que se disponham a semear. Precisamos de trabalhadores que se disponham a colher os frutos que estão maduros. É por isso que oramos pedindo ao Senhor em favor das pessoas alvo. Isso requer de nós perseverança em oração. Pode passar aí. O próximo. Já. Mais. Pode passar o próximo. Nós precisamos perseverar em oração pelas pessoas próximas, amigos e parentes. Eu tenho uma lista enorme de pessoas. Eu e a Ana Bia temos uma lista enorme de pessoas pelas quais nós oramos.
A maior parte delas, o nosso contato com elas é muito raro. Temos contato com elas quando vamos em Belo Horizonte, temos contato com elas quando nos encontramos, são parentes, amigos, são pessoas com as quais nos relacionamos, mas não é um relacionamento constante. Tendo em vista o nosso ministério, uma vez que o nosso trabalho não é externo, nós temos pouco contato com pessoas com as quais possamos estar diariamente, que possam ver Jesus de uma forma concreta em nós. Não obstante, nós clamamos mais de uma vez por dia por essa lista de oração. E não clamamos da boca para fora. Queremos ver essas pessoas em Cristo. São pessoas que amamos. Algumas delas já ouviram falar de Jesus muitas vezes. Eu tenho um sobrinho que tem uma deficiência mental e ele foi para a igreja e durante muito tempo frequentou a igreja, foi batizado. E recentemente eu vi postagens dele aliás, eu recebi do Google, porque eu não tenho nenhum Facebook, não tem, como é que chama esse Google mais, né? Até tenho lá, porque eles me colocaram lá, mas eu não vejo, não movimento, não olho. Mas de vez em quando eu recebo algumas coisas. Você não conhece essa pessoa? Você já deve ter recebido coisas dessa natureza. E me enviaram, por acaso, uma foto dele numa reunião de candomblé. Quando eu estive lá dessa vez, eu falei com ele. E ele se esgueirou, mostrou irritabilidade porque eu tinha falado com ele. E depois eu recebi do Google uma nova postagem dele, no dia que eu havia estado com ele, reclamando de pessoas que não respeitam a fé dos outros. Não. A única coisa que eu perguntei para ele, eu falei: você lembra do seu tempo anterior? Uma vez você disse ter entregue sua vida a Jesus, e o assunto não rendeu mais do que isso, porque ele cortou assim bonito. Mas é uma pessoa que eu vi nascer, uma pessoa que eu vi os problemas que ele teve na sua infância, e eu desejo vê-lo em Cristo. Estou orando por isso. Se você observar nos pedidos que nós oramos pelas pessoas alvo, próximas e amigos, nós oramos também por pessoas no sentido de que tenhamos uma estratégia, sabedoria, entendimento, discernimento, amor, ousadia, unção, oportunidade de falar pessoalmente para elas de Jesus. Mas muitas vezes essas pessoas que queremos ver em Cristo, Deus pode usar outras pessoas. Por isso nós oramos para que outras pessoas, para que circunstâncias, lugares, situações e eventos sejam também usados por Deus para alcançá-los. E muitas vezes, Jesus disse que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Eu creio nisso.
embora eu tenha conseguido alguns frutos lá em Belo Horizonte mesmo. Tem várias pessoas que eu ganhei para Jesus, da família, que estão firmes em Jesus. Mas, então a gente ora para que Deus trabalhe na vida deles. O próximo, nós precisamos perseverar em oração. Nós temos eventos de colheita. No mês de agosto foi dedicado a eventos de colheita nas células. Mas no próximo dia 18/9, culto de domingo, nós vamos apresentar um filme, 3 histórias, um destino. Durante esse período que nós tivemos, esse período sabático de 20 dias, nós vimos vários filmes para ver o que melhor se encaixava para trazer. E esse foi o que melhor nós achamos que vai se encaixar para um evento de colheita. Então nós devemos realmente nos empenhar para que pessoas venham para ver esse filme. Eu creio que vai alcançar os que não são crentes e, como sempre, alcançam os crentes também. Eu sempre digo que é muito importante que você esteja aqui, mesmo que você já tenha assistido o filme, porque é um testemunho para aqueles que vêm. Infelizmente, porque as pessoas vão muito pelo que elas veem. Se vem uma igreja cheia, ela sente a importância de estar ali. Olha, tem muita gente lá e tal. Agora, se vê vazio, povo morno, povo indiferente, quem é que está no ambiente desse? Mas nós oramos também pelo evangelismo pessoal, pelo estudo de celebração, para que não é toda a mensagem que cabe apelo, mas e pelos encontros de células. Nosso objetivo deve ser trazer pessoas para os cultos e confiar que Deus vai agir através das mensagens, vai agir através de todos os meios e modos, através de um culto, através de um encontro de célula. Encontro de célula deve ser um lugar onde a gente vai levar pessoas para ouvir. E não temos que temer o que está sendo dito lá, não. Nós temos enfatizado o fato de que todos nós tenhamos consciência de que quando nos reunimos aqui no templo e quando nos reunimos em célula, quem é que está presente? Jesus disse: eu estou no meio, eu estarei no meio de vocês. Como é que ele está? Através dos irmãos, porque o Espírito Santo, que representa Jesus, está ali em nós e vai se mover entre nós se nós viermos para cada encontro na expectativa de encontrar o Senhor, de ouvir o Senhor. Então devemos orar por isso e devemos nos empenhar por isso. Mas isso requer de nós uma boa infraestrutura. Nós precisamos ter bons serviços de recepção. Precisamos ter um bom serviço de som. Precisamos ter um serviço excelente de multimídia. Um excelente serviço de iluminação. Precisamos ter bons diáconos servindo as pessoas. Precisamos ter bons intérpretes de Libras. Precisamos ter ministérios eficientes, música, louvor e adoração.
precisamos de excelência em instrumentistas, solistas, precisamos de grupos musicais que queiram servir ao Senhor nos cultos, pessoas para liderarem, para tomarem a iniciativa de criar um dueto, um trio, um quarteto, um quinteto, um sexteto, um conjunto jovem, um conjunto de adolescentes, um conjunto feminino, um conjunto masculino, pode ser 2, 3, 4 pessoas. Nós precisamos ter um bom serviço de berçário e nós não temos. Os pais ficam com as crianças menores aí andando para lá e para cá e não tem como assistir culto. Se você convida um casal para vir à igreja e não oferece a ele um serviço de berçário, e ele tem criança pequena, ele não vai prestar, se vier, não vai prestar atenção na mensagem. Não vai prestar atenção em nada, ele não vai gostar de estar aqui, porque ele não aproveitou nada, ele não viu nada. O tempo todo ele está cuidando da criança ou das crianças, se vier. Porque o fato de não ter esse tipo de serviço faz com que ele, eu não vou, e faz com que você também não convide. Nós precisamos de pessoas para trabalhar ali. Não tem ninguém até hoje que se ofereceu para isso. Precisamos de líderes de células, de crianças nas células. Como é que funcionaria isso? Como é que isso aconteceria? Os detalhes eu preciso conversar com a Débora. Acertei com ela, vou conversar depois do culto aqui. Quanto à questão de tempo, e ela já me disse que 4 horas seriam suficientes para um treinamento desse. Ela recebeu treinamento para este fim e ela se dispõe a dar esse treinamento para que os pais, as células que têm pais com crianças se revezem, isto é, os membros das células se revezem para atender essa demanda. Por que fazer isso? Para que pais com crianças possam ir à célula. Para que pais com crianças possam ser trazidos às células. As crianças trazem os pais e pais trazem crianças. Uma célula de pais com crianças pequenas tem pouca chance de crescer se não houver um trabalho desse. Nós precisamos de líderes. Por que está tão assim? Melhorou alguma coisa? Pouco, né? Nós precisamos de um líder e um vice-líder para meninos de 9 a 15 anos. Quem dentre os irmãos sente-se chamado para fazer esse trabalho? Voltando às crianças têm muito mais chance de trazer um coleguinha dele para a igreja, se houver boa estrutura lá em cima, e nós não temos pessoas em número suficiente, e pessoas vêm, se inscrevem e depois
não vem do dia. E aí? Mas criança vai falar de Jesus com muito mais facilidade do que qualquer adulto aqui faria. Criança não tem vergonha, não. Por isso que Jesus disse que se nós não fizermos como criança, jamais entraremos no reino dos céus. As crianças não têm barreiras. Elas chamam os colegas e os colegas vêm. Pode apagar essa luz aqui, não tem problema. De noite ela faz mais falta, mas agora não faz muita falta. Ouviram? Ah, melhorou? Melhorou. O que era? A Bíblia foi lá. Então, gente, se nós tivermos uma boa estrutura, e para isso nós temos que pagar um preço. Nós temos que nos revezar, nós temos que, quanto mais pessoas se revezarem, mais pessoas poderão estar aqui no culto e se revezando. Agora, se alguém tiver que ficar lá, fique sabendo que você está servindo a Deus, que você é um instrumento nas mãos de Deus. Quando você cuida de uma criança no berçário, saiba que você está servindo o Senhor. Também nós temos necessidade de novas frentes missionárias. Acabamos há pouco de organizar uma missão. E foi um curso para organizar essa missão. Os irmãos que são mais antigos sabem, porque quando chegamos aqui a missão já tinha 20 anos. Eu estou aqui há 33 anos. E agora que ela saiu. Nunca vi coisa tão difícil. Mas nós precisamos abrir. Não abrir por abrir. Abrir ali na esquina, abrir onde já tem, não. Nós precisamos abrir em lugares onde não há trabalho. Mas antes de abrir, nós precisamos de, no mínimo, evangelistas, missionários e pastores. Por isso precisamos orar para que Deus levante essas pessoas. Não pode se ter um trabalho se não tem obreiros. Pessoas chamadas por Deus para se dedicarem a esse trabalho, para alcançar pessoas não alcançadas em lugares onde o Evangelho não chegou, para a formação de novas igrejas. Esse é o trabalho da igreja também. Portanto, há muito o que fazer. Por isso Jesus disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso também Jesus nos ensinou a pedir trabalhadores ao Senhor da colheita. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós temos feito isso. Mas o que eu tenho questionado, até que ponto isso realmente é um pedido que mexe com você. Isso tem me inquietado já há bastante tempo. Nós já fizemos, ninguém faz nada, quem faz é o Senhor. O Senhor já chamou muitos pastores que foram ordenados como pastores, estão servindo em outras igrejas desde que eu estou aqui. Mas tem muito tempo que não vejo pastores sendo chamados.
E eu não posso chamar ninguém para ser pastor. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele mande trabalhadores para sua colheita. Por isso nós precisamos pedir em oração o que nós vamos pedir agora. E eu gostaria que você colocasse o coração quando você fosse orar por isso agora. Você vai orar por uma coordenadora e uma vice-coordenadora e irmãs dispostas a servirem no berçário. Você vai orar por professores e auxiliares para ministrarem as crianças de 2 a 10 anos. Nós temos uma escala, mas se alguém fura, não tem quem substitua. E ninguém devia furar, viu? Porque isso aí não é legal diante de Deus e diante dos homens. Pega muito mal. Além de ser uma maneira de fazer a obra do Senhor relaxadamente. Precisamos de irmãos dispostos a se revezarem na liderança de uma célula de crianças. Se a sua célula tem crianças, precisamos que você se disponha. Precisamos de um líder e um vice-líder para uma célula de meninos de 9 a 15 anos. Precisamos de instrumentistas, solistas, líderes e participantes de grupos musicais que queiram servir nos cultos. Precisamos de vocacionados por Deus para servirem como pastores, evangelistas, missionários em novas frentes missionárias, dispostos a cursarem um seminário teológico. Se você for chamado, você cursará um seminário teológico. Muitas pessoas, ao longo da minha experiência pastoral, se ofereceram e foram muitas vezes como missionários, mas foram e voltaram e nunca mais foram missionários. Quem é missionário, quem quer ser missionário lá fora tem que ser missionário aqui. Quem quer ganhar pessoas lá fora tem que ganhar pessoas aqui. Se você não ganha aqui, você não vai ganhar em lugar nenhum. Eu vou terminar, depois nós voltamos a essa oração. Precisamos de pessoas que queiram, acima de tudo, fazer a vontade do Pai como o próprio Senhor Jesus. Eu já li esse texto, vou ler novamente. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tem algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Diz Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É disso que ele se alimentava. É disso que ele vivia. Ele está dizendo, é uma forma figurada de dizer as coisas, mas significa que ele vivia para isso. É isso que dava significado à vida dele aqui. Ele tinha uma obra para realizar. E essa obra era a vontade do Pai. E o desejo dele era fazer a vontade do Pai. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita.
Concluindo, por essa razão nós precisamos fazer duas coisas. Primeira, orar continuamente por isso. Segunda, oferecer-nos para servir. Nós vamos fazer a primeira agora. Eu vou pedir que volte aí para. Eu vou pedir que você fique em pé. E que você ore realmente de coração pedindo essas coisas. Eu queria que quando você tomasse um boletim de oração, você não orasse igual uma máquina. Coloque o seu coração ali, coloque as suas palavras. Peça que Deus traga ao seu coração o sentimento que Ele tem com relação a esses assuntos. Isso vai dar novo significado à sua oração. Então vamos orar. Todos orando a uma só voz. Se Deus tocar no seu coração, dirija-se à secretaria e diga: eu gostaria de servir a Deus nesta área. Seu nome vai ser devidamente olhado. Vamos reunir o conselho pastoral para examinarmos e vamos ver com muito carinho e cuidado o seu desejo. Eu espero que não espere alguém ir atrás de você e dizer: olha, se bem que podemos fazer isso também, mas é muito melhor você chegar e dizer: olha, eu sinto de Deus que o mover dele para eu servir ao Senhor nessa área. Então procure a secretaria e diga para a irmã Elisângela anotar o seu nome e ela vai passar isso para mim.